Olha só esse cenário. Hoje nós estamos em um cenário de vídeo diferente, porque diferente dos outros vídeos do meu testemunho sobre gravidez, hoje eu vim compartilhar que eu consegui engravidar e tudo que tem acontecido nesse universo, quais aprendizados que eu tenho tido com o Senhor. Será um prazer compartilhar cada detalhe, tudo aquilo que eu vivi até aqui. Fica nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você será muito edificado. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Kelly Santos e através desses vídeos, através de todos esses conteúdos, eu te ajudo a simplificar uma vida com Jesus e viver o Evangelho de Jesus de uma forma leve. E é com muita alegria que eu inicio esse vídeo em um ambiente diferente, em um cenário diferente, em um cenário de promessa e cenário de milagre. Porque hoje eu estou vivenciando um dos maiores milagres da minha vida até aqui, uma das minhas maiores experiências. Para quem já me segue, para quem já acompanha o nosso canal, sabe que eu venho de 2 abortos, seguidas de 2 abortos, e tem 4 anos que eu espero esse momento lindo que eu estou vivendo, que o Senhor me proporcionou e tem me permitido viver com a minha família. Eu fiz uma série de 3 vídeos contando o meu testemunho sobre gravidez, porque eu dividi ele em 3 partes, e há 7 meses atrás foi o último post que eu fiz, foi a última postagem desse testemunho. E agora, 7 meses depois, eu estou vindo terminar essa história, compartilhar um pouco dessa história, só que agora com o meu bebê no forninho, agora com o milagre, agora com a promessa, vivendo os sonhos, vivendo no tempo de Deus, porque uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo e mais ensinei para vocês é sobre o tempo, que o Senhor tem o tempo dele para todas as coisas, e que há desfrute, que há prazer em cada estação, em cada momento, e eu consegui nesses 4 anos descansar, ver o melhor do Senhor, desfrutar, me servir ao Senhor da melhor forma que eu podia durante todos esses 4 anos, e agora tem chegado essa nova estação. E antes de entrar em detalhes nessa história, te contar tudo o que aconteceu, como que foi esse processo para mim poder engravidar, como que o Senhor operou e como o Senhor agiu, eu queria só compartilhar com você que foi um período de muitas experiências, algumas dolorosas, outras felizes, algumas bastante difíceis, e a mensagem desse vídeo, desse conteúdo, é para falar um pouco sobre a expectativa que nós colocamos. Todos nós, como seres humanos, geralmente temos a tendência em colocar expectativas em tudo. No casamento, expectativa na igreja, expectativa nas pessoas, é algo muito involuntário. Mas nós colocamos expectativas em Deus também, criamos as nossas próprias expectativas, e toda essa história que eu vou te contar aqui hoje, todo esse meu testemunho, até então ele se baseia muito nessas expectativas, porque eu criei grandes expectativas para esse momento da minha gravidez. Devido aos 2 abortos, devido a toda a experiência que eu já contei nos vídeos, que você precisa ir lá ver se você não viu ainda, devido a todas as experiências, eu criei grandes expectativas. Eu jurava que quando fosse o momento de engravidar, tudo iria acontecer num cenário muito perfeito, porque eu estava debaixo de uma palavra, eu estava debaixo de obediência, o Senhor estava me preparando para aquele momento. Eu vivi inúmeras experiências do Senhor, profetizando e declarando sobre o meu tempo de ser mãe. Então eu criei muita expectativa, que ia ser num cenário lindo, que seria num cenário perfeito. Então eu comecei a criar mesmo assim, muitas expectativas, esperando esse momento chegar. Uma outra expectativa que eu também tinha era sobre o tempo. No meu terceiro e último vídeo contando sobre o testemunho de gravidez, eu finalizei ele contando para vocês que o Senhor estava me dando sinais que em 2025 eu iria engravidar. Devido a sonhos que eu tive, palavras que eu recebi, coisas que eu fui vivendo com o Senhor, eu fui entendendo que no ano passado seria o tempo de engravidar. Mas eu tive um sonho. Para quem lembra, para quem assistiu os vídeos anteriores, eu tive um sonho onde um pastor falava para mim, meu esposo no sonho, que o nosso filho viria na primavera de 2025. Então eu tinha muita certeza, muita certeza mesmo que até no final do ano passado, a partir do final do ano passado, eu iria engravidar. E eu sabia, né, eu pesquisei e vi que a primavera é a partir do mês de setembro, então eu tinha muita expectativa que a partir de setembro eu iria engravidar. Eu tinha tanta convicção que eu iria engravidar em setembro, devido a tantas experiências, tantas coisas que me aconteceram, que eu deixei uma consulta marcada. No começo de 2025, eu já tinha praticamente escolhido meu obstetra, e eu deixei uma consulta com ele marcada em outubro. O quanto eu tinha convicção de que seria no final do ano. Então eu gerei muitas expectativas tanto no como seria e quando seria. E foi aí que começou as grandes frustrações durante a minha gravidez. Eu vou te contar tudo. No ano passado, a partir de janeiro, eu fiquei esperando chegar setembro, porque eu imaginei, eu tinha muita convicção que eu iria engravidar a partir de setembro, que seria na primavera, assim como o meu sonho. Então os meses foi passando, eu não estava ansiosa, o Senhor já tinha trabalhado demais essa questão de ansiedade dentro do meu coração, com todas as experiências, eu estava realmente bem tranquila, descansando meu coração no Senhor, vivendo o tempo dele para mim. Mas desde janeiro eu estava pensando e esperando, né? Final do ano eu vou engravidar, final do ano eu vou engravidar, a partir de setembro eu vou engravidar e tá tudo certo. Porém,
Quando chegou no mês de junho, eu comecei a desconfiar que eu estava grávida. Já tinha alguns meses que eu estava tentando engravidar e nada de acontecer, mas devido a uma palavra que eu iria engravidar depois, né? Devido a tantas coisas que aconteceram, eu não vou ficar entrando em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, já contei toda essa parte em outros vídeos. Então, eu estava esperando essa gravidez acontecer, mas a partir de setembro. E em junho, eu começo a desconfiar que eu estava grávida. E lembrem que a gravidez, para mim, era o meu maior sonho, era o que eu sempre sonhei, era o que eu sempre desejei. Passei muitos processos para poder chegar até aqui. O Senhor sabe, conhece o desejo do meu coração, quanto eu sou apaixonada em criança. Então, é literalmente um dos meus maiores sonhos de vida, é ser mãe e educar crianças assim nos caminhos do Senhor, fazer com que eles sejam apaixonados por Jesus, sirvam ao Senhor com toda a sua vida, é o meu maior sonho. Porém, eu estava esperando uma gravidez a partir de setembro e em junho eu descubro que eu começo a desconfiar que eu estou grávida. Só que eu não queria que fosse em junho, porque eu já tinha uma expectativa, eu já tinha uma história, eu já tinha um planejamento na minha cabeça, uma expectativa de que, cara, Deus falou comigo quando vai ser, o Senhor me deu sinais, o Senhor trouxe algumas confirmações de que vai ser no final do ano, através do sonho, através de algumas palavras, eu tenho certeza que vai ser depois. Então, e eu queria contar esse testemunho, para mim seria mais bagagem, mais histórias que eu poderia compartilhar, do quanto vale a pena ser fiel a Jesus, fazer a vontade dele, porque ele nos conduz, ele nos direciona, então eu tinha muita certeza, eu queria muito, muito mesmo que fosse a partir de setembro. E quando eu comecei a ter esses sinais de que eu estava grávida em junho, eu comecei a ficar um pouco triste, não, eu não posso estar grávida, falta pouco tempo, falta poucos meses para chegar a setembro, vai ser em setembro, em nome de Jesus, eu já queria viver aquela história, eu já tinha criado essa expectativa, então eu não aceitava de forma nenhuma que eu poderia estar grávida no mês de junho, porque eu queria que fosse a partir de setembro. E aí passou-se alguns dias e eu não queria fazer teste e minha menstruação não descia, mas eu não queria fazer porque eu não queria acreditar. Vai ser em setembro, vai ser a partir de setembro, eu creio, até dezembro, mas não agora, Deus espera, porque eu tenho uma história, eu tenho um testemunho, eu tenho algo ali que eu estou vivendo com o Senhor. E aí acabou que depois de muitos dias, de muita teimosia minha e com muitos sinais, eu tive que fazer esse teste de gravidez. E eu fui fazer o teste e lá estava o meu teste positivo. Eu estava grávida. E no momento que era para mim celebrar tanto, no momento que era para mim ficar tão feliz, porque já tinha 4 anos que eu estava esperando esse momento, um momento tão sonhado, um momento que enfim Deus falou, chegou a sua hora, chegou o seu momento. Eu estava com tantas expectativas no tempo de Deus me como seria, que eu não consegui me alegrar, que eu não consegui ficar tão feliz, porque eu queria que fosse em outra data, eu queria que fosse em outra época, um pouquinho mais para frente, por causa das minhas expectativas. Uma outra coisa também que me deixou muito triste quando eu descobri essa gravidez, é porque ela veio num momento financeiro muito delicado. Eu e meu esposo estamos com uma loja muito recente, uma loja nova, e nós fizemos empréstimo, nós fizemos uma loucura que empresário faz, para quem é empreendedor aí me entende, fizemos algumas loucuras, então a loja era muito recente, muito nova, a gente com muito empréstimo alto, e muita coisa acontecendo, e um filho naquele momento seria muito desafiador, e eu tinha todo um cenário na minha cabeça criado, de que quando eu engravidasse, seria num cenário perfeito, o Senhor iria cuidar de tudo, seria simplesmente lindo e maravilhoso, porque eu estava debaixo de obediência, debaixo de palavra, eu estava vivendo exatamente o tempo do Senhor, tudo que Ele tinha falado comigo durante esses 4 anos, eu tinha muita certeza que o Senhor iria cuidar de tudo. E eu tinha um chá a revelação dos meus sonhos, eu tinha tantos, eu gosto muito de detalhes, eu sou apaixonada em detalhes, então eu tinha muito bem esquematizado, planejado há 4 anos, sabendo como que seria o meu chá a revelação dos sonhos, então eu tinha muita certeza que o Senhor ia cuidar de tudo isso. E aí eu descubro que eu estou grávida, me frustra a data, porque não era na data que eu pensei que o Senhor falava comigo. E por que me doeu tanto saber que não veio numa data que eu queria? Porque eu já acumulo muitas experiências com o Senhor, eu já tenho uma bagagem assim, de experiências, já vivi muitas coisas com Deus, e como sim, eu tive um sonho, acreditei muito naquele sonho, que aquele sonho realmente era real, era da parte de Deus, porque eu já tive outras experiências, então me doeu muito ver que aquele sonho que eu tinha tido de um pastor falando para nós que seria no final do ano de 2025, esse sonho, eu acreditei muito que veio da parte de Deus. E quando eu vi que não era da parte de Deus, que era um sonho talvez da minha cabeça, não sei o que estava acontecendo, minha cabeça começou a ficar uma loucura, é como se, eu falei, Deus, e aí? O Senhor sempre falou comigo assim, o que está acontecendo? É como se alguma coisa na minha conexão tivesse mudado, na minha conexão com Deus. A forma de ouvi-lo, a forma de entendê-lo, a forma que ele falava comigo, simplesmente dessa vez não deu certo. Então foi um choque de realidade muito grande, doeu muito, porque eu também tenho outros sonhos que ainda não aconteceu. E aí, esses sonhos também começaram a ficar assim na minha cabeça, mas será que é real? Será que eu posso confiar nos próximos sonhos? Será que vai acontecer? Então eu comecei realmente assim, minha cabeça não ficou legal.
Eu sabia que eu estava vivendo um processo, eu sabia que eu já estava entrando em um novo processo, que eu iria aprender novas coisas, mas foi muito doloroso, foi muito difícil. Tanto pelas expectativas criadas, mas também porque aquilo para mim, naquele momento, tudo por causa daquele sonho, estava abalando muito as minhas estruturas, abalando muito a minha forma de ver a Deus, a minha forma de conversar com Deus, o meu diálogo, a minha intimidade com Deus. Tem muita coisa envolvida que é a respeito do meu coração ali com Deus. Então, para mim, essa história, essa situação, ela foi realmente muito profunda. E eu também estava muito triste porque na minha cabeça, olha, não tem como agora, numa situação dessa, fazer meu chá revelação. Chá revelação eu vou ter que fazer logo logo, né? Tinha acabado de descobrir a gravidez, daqui a poucos meses eu já tenho que fazer, 2 meses, eu tenho que organizar tudo, eu não tenho um centavo, não consigo fazer o chá revelação dos meus sonhos. E aí, Deus, o cuidado, cadê os detalhes, as palavras que eu recebi? Então eu fiquei bastante mal mesmo assim nesse sentido, um turbilhão de coisas, um turbilhão de emoções, um turbilhão de coisas acontecendo, o Senhor abalando muito as minhas estruturas, e eu não consegui ficar feliz, eu não consegui desfrutar do iniciozinho ali da minha gravidez, de quando eu descobri. Eu chorei, mas não foi um choro de alegria, como eu sempre sonhei que seria, porque eu desejava tanto esse momento. Eu chorei, mas eu chorei de desespero, de tristeza, de tantos sentimentos ruins que isso estava gerando no meu coração. E eu, assim, quero compartilhar isso com vocês, porque às vezes alguém vai se identificar. São processos que a gente vive no Senhor. Eu sabia que eu estava num processo. Falei, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu sei que eu estou passando por tudo isso por um propósito. Eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que isso aqui não é normal, não está normal. Tem algo que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Então, por isso que eu estou trazendo para você, porque talvez você já viveu, talvez você ainda irá viver experiências assim com o Senhor, onde você gera tantas expectativas. Tem palavras que parece que realmente elas vêm de Deus, vêm dos céus, e quando é fé, o jogo muda, quando é fé, o cenário muda, e parece que nós não temos ali mais saída, e as nossas estruturas são abaladas. A nossa fé, a nossa convicção em Deus, aos nossos conceitos, sabe? Aquilo que a gente acha, acredita sobre Deus começa a ser abalado. E isso é muito profundo. Isso mexe muito com a nossa alma, isso mexe muito com as nossas emoções. E eu estou muito feliz, assim, por ter vivido todo esse processo, vivido tudo isso que eu passei, para poder compartilhar com você. Eu ainda não terminei. Eu aprendi muita coisa durante esse processo, entendi algumas coisas que o Senhor quis tratar. Eu acredito que eu não entendi tudo ainda, algumas coisas eu já entendi, e eu vou compartilhar com você no decorrer do nosso vídeo. Após eu ter descoberto essa gravidez, eu vivi umas 2 semanas ainda muito mal. As pessoas ao meu redor percebiam, me perguntavam o que estava acontecendo. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito espontânea, muito alegre e tal. E quando eu estou para baixo, quando eu não estou bem, é muito notável, é muito perceptível. E eu não estava bem. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas muito mal. Como eu disse para vocês, esse processo era um processo muito profundo. O que o Senhor permitiu acontecer a respeito desse sonho, a respeito de expectativas e data, foi muito profundo. Não foi algo, sabe, um tratamento superficial, não. O Senhor sabia o que ele estava fazendo, o Senhor sabia o porquê que ele permitiu ter aquele sonho, acreditar em tudo aquilo, ter tanta expectativa, porque ele precisava trabalhar algumas coisas no meu interior, coisas que nem eu mesma ainda sei totalmente, mas foi tão profundo que eu fiquei 2 semanas muito mal, num momento que eu queria tanto estar desfrutando. Então eu tava triste por vários motivos. Primeiro porque não aconteceu no tempo que eu queria, e isso abalou muito a minha fé, abalou a minha forma de falar com Deus, os meus outros sonhos que eu já tive. Me deixou muito triste também porque eu não tinha condições de fazer o chá revelação dos sonhos, montar o quartinho do jeito que eu queria, e também porque eu queria estar desfrutando, eu não queria ter aquele sentimento. Eu estava, enfim, vivendo o melhor sonho da minha vida, vivendo, sabe, uma das maiores promessas de Deus até aqui, e era para mim estar desfrutando daquilo, e eu simplesmente não conseguia. Foi um turbilhão de emoções, foi realmente uma fase muito delicada, uma das minhas piores crises até aqui. Após essas 2 semanas, o Senhor começou a falar comigo. E aqui entra o meu primeiro aprendizado nessa minha fase de gravidez, nesse iniciozinho, que o Senhor está falando com a gente o tempo todo, em tudo que acontece na nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, tem um aprendizado, tem uma lição em tudo aquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor começou a falar comigo sobre ser forte. O Senhor começou a me mostrar, permitir ver situações ao meu redor de pessoas que estavam passando por situações muito mais difíceis, situações muito mais delicadas, muito mais profundas, e estavam sendo fortes nele. E eu, por uma situação tão pequena, por algo tão pequeno, que para mim não era, mas comparado com outras coisas, era pequeno. Eu estava há 2 semanas quase em depressão, numa tristeza profunda, algo que eu não consigo explicar para vocês. E eu estava deixando aquilo me consumir. Então, o Senhor começou a mostrar, filha, chega,
né? Eu respeito, tipo, você tem seus momentos difíceis, você tem seu momento para questionar e tudo, mas assim, deu, né? São 2 semanas já que você tá nesse lugar aí. Ergue a cabeça, bola pra frente. Vamos naquilo que eu tenho ainda pra você. Tem muita coisa para acontecer, sabe? Sai desse mundo, sai desse universo, ergue a cabeça. Eu senti o Espírito Santo me dando esse chacoalhão, assim, através de algumas circunstâncias que ele me permitiu ver, e eu falei, levantei a cabeça e falei, cara, realmente, o senhor quis assim, foi a forma que o senhor escolheu, eu ainda não entendi, eu ainda não entendo, mas eu decido confiar, tipo, eu não tenho nem o que fazer também, né? O senhor sabe todas as coisas, e eu espero que eu entenda o porquê disso um dia, e simplesmente para mim mesmo não fazendo sentido, eu decidi deixar aquilo para trás. Eu decidi começar a viver a minha gestação, desfrutar da minha gestação e realmente não ficar mais naquele universo, naquele mundo ali, deixando tudo aquilo me consumir por dentro como estava. E eu comecei a melhorar com o passar do dia. Então, foi essa primeira lição que eu tive, é aquilo que eu queria ensinar aqui para vocês também. Sabe, por mais que a gente passe algumas situações difíceis nas nossas vidas, por mais que a gente crie algumas expectativas, que a gente não possa morrer em certos desertos, que a gente não possa paralisar. O Senhor, Ele respeita os nossos momentos difíceis, Ele respeita o nosso luto, Ele respeita tudo. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele entende, Ele sabe da dor que eu estava sentindo. Ele sabe que aquilo também era muito profundo para mim. Mas nós precisamos também acordar. Tem um tempo certo para tudo. A gente não pode fazer ali morada, né, casinha num deserto. A gente precisa reerguer a cabeça, confiar em Deus, naquilo que Ele tem para nós, na forma que Ele está agindo e está trabalhando, e seguir em frente. Após esse momento dessa experiência, que eu já estava muito bem, já estava muito feliz, já estava ali conseguindo desfrutar da minha gravidez, já estava, sabe, começando a sonhar de novo, vivendo um período muito gostoso, aí eu comecei a ter alguns pensamentos. E aqui eu queria deixar um adendo para vocês. Para as pessoas que eu já compartilhei essa história, esse testemunho, tudo que eu passei nessa fase, elas sempre olham muito para aquilo que Satanás está fazendo. Nossa, mas o diabo é sujo, hein? Ele estava tentando você o tempo todo. Nossa, ele estava tentando colocar muita coisa na sua cabeça. E eu creio que ele realmente estava. O inimigo está ao nosso derredor, como a palavra diz, nos tentando o tempo todo, procurando uma brecha ali. Então ele não perde tempo mesmo. Ele está o tempo todo e eu concordo que ele realmente estava. Só que eu tenho já algo comigo de muitos anos que eu não foco naquilo que Satanás está fazendo. Eu não foco pro que ele está plantando, pro que ele está falando. Eu foco no que Deus está fazendo. Porque tudo que acontece na minha vida, na sua vida, está no controle, está no governo do Senhor. Eu entreguei a minha vida para Ele, a minha vida é totalmente dele. Então tudo que acontece, eu olho muito mais para aquilo que Deus está fazendo, por que Ele está permitindo, por que Ele está criando aquelas circunstâncias. Então eu foco muito mais no que Ele está fazendo, mesmo do que naquilo que Satanás está tentando fazer. Não que isso não é importante, a gente tem que estar atento, mas os meus olhos estão no que o Senhor está permitindo, o que Ele quer me ensinar com cada situação. E aí começou a vir uns pensamentos na minha cabeça, devido ao sonho. Então, assim, eu vivi muita coisa por causa desse sonho, por causa do sonho de que meu filho viria na primavera de 2025. Muita coisa na minha vida girou em torno desse sonho, e aí eu tenho muitas coisas que envolvem isso, que me trouxe muita tristeza, muita dificuldade, muita luta, muitas incertezas. E então, por causa desse sonho, eu comecei a pensar, gente, e se esse filho não for o filho da promessa? E se esse filho não for o filho que veio para ficar? Porque se o sonho ainda for real? Se o sonho ainda for verdade? E se realmente ele veio, porque eu engravidei em maio, então eu descobri em junho e eu engravidei em maio. E eu pensei, será que eu vou ter uma outra perca? Será que eu vou ter um outro aborto? E depois eu vou engravidar ainda, no final desse ano? Então começou a vir muitos questionamentos na minha cabeça, muitas dúvidas, muito medo. Aí eu entrei em um outro extremo. Eu tinha saído daquele lugar que eu estava mal por causa do sonho, e aí agora por causa desse mesmo sonho eu comecei a pensar, gente, será que é verdade? Será que realmente vai dar certo? Então o medo que eu não tinha, agora eu comecei a ter. E aí foi outro processo que eu comecei a viver em Deus. Assim, sabe, nessa gravidez eu tô vivendo muitas coisas mesmo em Deus. Como eu disse para vocês, eu tinha um cenário montado, para mim seria tudo muito perfeito essa gestação, seria perfeito do meu jeito. E ela está sendo perfeita do jeito de Deus, da forma que Ele quis conduzir, da forma que Ele quis fazer. Então eu nunca imaginava passar por tanta coisa ainda grávida. Para mim seria um tempo simplesmente de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha, mas o Senhor ainda preparou inúmeras experiências para que eu pudesse crescer, amadurecer, conhecê-lo mais. Então eu estava entrando em outra crise, tinha saído de uma crise e comecei a entrar em outra. A crise do medo, da incerteza, da insegurança, de que se realmente esse bebê iria ficar, se ele realmente iria permanecer, se ele era o filho da promessa ou não. Então já comecei a perder a paz, comecei a ficar mal, comecei a orar em cima disso. É onde que as pessoas falam pra mim, nossa, mas o menino era muito sujo, fica colocando essas coisas na sua cabeça e tal. Realmente ele estava ali tentando de alguma forma, mas
eu foco muito mais no porquê que o Senhor estava permitindo tudo aquilo, sabe? Não foi em vão, tinha um propósito, esse sonho teve um propósito, tudo teve um propósito, e eu ficava muito mais focada naquilo que o Senhor estava querendo trabalhar e tratar na minha vida. E lá se foram alguns dias mal, apreensiva, tentando ter fé, declarando um medo que eu não tinha, agora eu já comecei a ter, até que o Senhor começou também a falar comigo sobre essa fase, sobre esse episódio, sobre isso que eu estava passando. E o Senhor disse algo muito forte, muito, muito forte para mim, que realmente, assim, foi lá na minha alma, que é sobre a questão da dependência, né? Os meus abortos anteriores, o Senhor disse para mim que não era tempo de ser mãe, não era tempo de gestar, porque Ele tinha outros projetos para mim, que era no tempo dele. E nessa época, quando eu tive essas experiências, eu fiquei muito feliz, porque o Senhor tinha falado para mim assim, filha, eu tenho outros planos para você agora. Eu sei que eu posso contar com você para que você possa fazer a minha obra, possa cumprir outras coisas agora, e no tempo certo você vai viver isso. Então, como eu sei que eu posso contar com você, eu vou paralisar os seus sonhos aqui agora, você vai viver outras coisas, e no tempo certo você vai ver isso. Então, eu fiquei muito feliz quando eu tive essa experiência, e eu fiquei literalmente assim, os 4 anos esperando, descansando para viver o tempo do Senhor. E aí, quando essa fase chegou, que eu comecei a ficar desesperado, o Senhor falou para mim que eu tinha falado para ele que, Senhor, então pode contar comigo, conta comigo, eis-me aqui. Mas aí eu me deparo numa situação dessa, onde eu estou totalmente assim, triste, eu estou totalmente sem fé, sem força, com medo de crer que aquele bebê ele poderia não vir, poderia não ser o filho da promessa, poderia ainda eu perdê-lo também, como aconteceu com os outros. E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo que eu não posso contar com você. Quando alguém fala para nós, olha, você pode contar comigo, a gente acredita e concorda desde que essa pessoa não murmure, desde que essa pessoa esteja realmente do seu lado, nas dificuldades, em qualquer momento que seja. E eu tinha falado para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. O Senhor sabe realmente que pode contar comigo, eis-me aqui. Mas eu estava diante de Deus nessa situação falando assim, pode contar comigo, mas ao mesmo tempo assim, deixa eu ter o controle de tudo, deixa eu segurar tudo, por isso que eu não quero passar de novo. Então o Senhor começou a trazer à tona essas minhas orações, essas minhas experiências com Ele, e falando que, para mim, que naquele momento eu não estava agindo assim, de realmente pode contar comigo. Eu não pode contar comigo, mas na verdade não pode, porque eu não estava confiando, eu não estava dependendo, independente do que fosse acontecer. Então, foi um processo também difícil ter que aceitar isso, mas eu decidi em Deus, nessa fase, nesse momento, nesse ápice, assim, de tantas incertezas e de tanto medo, confiar em Deus. E aí eu comecei a decidir mesmo, assim, sabe, um culto racional. Senhor, eu creio que vai dar certo. Eu comecei muito a declarar sobre a gravidez, mas também, assim, confiando e entendendo que se alguma coisa acontecesse, o Senhor estava no controle de tudo e Ele podia contar comigo. Ele podia contar comigo para o que desse e para o que viesse. E aí eu realmente vivi por fé. Né, desse momento para frente da gravidez ali, eu comecei a viver literalmente por fé. Mas ir para este lugar foi trazendo paz, foi trazendo conforto e descanso para o meu coração. E enfim, eu consegui passar essa etapa, descansar e ver que realmente a gravidez estava evoluindo e que estava dando tudo certo. Esse medo foi passando, graças a Deus. Ó, se você está sendo edificado com esse vídeo até aqui, se você ficou até aqui é porque você está gostando e com certeza outra pessoa também pode gostar, pode fazer sentido para outra pessoa. Então se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha aqui pra gente e já envia esse vídeo para alguém que veio agora na sua mente, que o Espírito Santo colocou aí na sua cabeça. E lá estava eu, bem de novo com a minha gravidez, feliz, voltei a desfrutar desse universo lindo, novo, maravilhoso que o Senhor estava me proporcionando. E então começa um outro processo dentro dessa gravidez. E esse processo eu acho que ele ainda foi mais doloroso, foi mais difícil. Então eu tô aqui compartilhando com vocês esses detalhes porque realmente foram muitas coisas, né? Eu estou aqui hoje de 8 meses, entrando no 9º mês. Demorei para vir gravar esse vídeo aqui para vocês porque a minha vida mudou muito, a minha rotina, tanto na empresa quanto em casa, tem muita coisa acontecendo, e aí agora que eu estou conseguindo voltar, assim, um pouco dessa rotina, agora que eu consegui finalizar alguns detalhes do quartinho, tem caixas aqui ainda, tem muita coisa para organizar, quase tá assim, já tá 90%, mas já tá quase tudo pronto, quase tudo no lugar, porque o baby já tá quase chegando, e eu pensei, né, nossa, agora acabou, glória a Deus, agora sim eu vou viver minha gravidez, vou curtir esse tempo, vou viver mesmo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Aí vem esse outro processo. E ele, para mim, dos 3, assim, de todos os processos que eu já vi até aqui, ele foi realmente, assim, um dos mais profundos, coisas que eu também não sei explicar, foram coisas muito profundas, emocionais, coisas muito profundas espirituais. E eu quero compartilhar isso aqui com você agora, porque no meu último vídeo eu compartilhei com vocês inúmeras experiências que eu tinha a respeito de Samuel e Ana. O Senhor falou muito comigo durante todos os meus 4 anos ali, esperando a gravidez, esperando essa promessa. O Senhor falou sempre comigo sobre Ana e Samuel, Ana e Samuel.
E eu não sabia, mas no meu coração eu tinha gerado uma expectativa sobre o filho Samuel, sobre esse nome Samuel, sobre ter um menino. E eu realmente não imaginava que eu tinha gerado algum tipo de expectativa nesse sentido, de ter um menino e colocar o nome dele Samuel. Desde que eu converti, eu sempre pedi para o Senhor me dar o nome de todos os meus filhos. Então, como eu vivi 4 anos ouvindo Samuel, eu e minha esposa já sabíamos, se vier homem, já tem nome, já é Samuel, não tem como ser outro nome, a gente não tem dúvida. Só que aí começou a vir depois esse questionamento, né? Depois que eu passei esse outro processo, eu comecei a pensar, gente, será que é menino mesmo? Será que vai ser o Samuel? E aí eu comecei a perceber que eu já tinha gerado uma expectativa também em cima dessa questão do filho, ser um filho homem para colocar esse nome de Samuel. E aí eu comecei a ter esse outro sofrimento. Comecei a sofrer, foi uma dor muito profunda, uma dor muito intensa. Eu tive algumas crises de choros durante a minha gravidez antes de descobrir o sexo do bebê, porque eu queria muito que fosse menino, mas eu tinha um sentimento que era menina. Parece que eu sabia, assim, eu sentia muito mesmo que era menina, que não ia ser homem, mas eu queria muito um menino. Então, por ter muita certeza na minha cabeça que era menina, mas no meu coração eu desejava um menino, desejava o Samuel falar, viver essa promessa também de ouvir esse nome durante 4 anos. Só que eu não queria esse sentimento dentro de mim. Eu lutei muito contra ele porque o sexo não importa, não importa o que vai vir, né? Eu sonhei tanto por esse momento, eu sonhei tanto por viver isso, essa gestação. Não é o sexo que vai definir nada, é um filho ou uma filha, não importa. Eu queria muito viver, estar feliz, independente do sexo do bebê. E aí eu entrei em algo muito profundo assim em Deus. Eu não entendia por que aquilo doía tanto, de ter crises de choro. Mas eu chorava porque eu não queria estar passando por aquilo também. Eu não queria estar vivendo aquilo. Eu falava, Deus, eu não quero passar por isso, eu não quero ter preferência, eu quero simplesmente ver o que o Senhor tem para mim. Por que eu estou passando por isso? Tira esse sentimento dentro de mim. Se for uma menina, eu quero ficar muito feliz e eu vou ficar feliz porque é o que o Senhor tem para nós e ela vai ser muito amada, ela vai ser mulher de Deus, mas os meus sentimentos, as minhas emoções estavam muito, 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 sabe, assim, destruídos nesse sentido, porque eu realmente tinha um desejo muito forte no meu coração e eu não entendia. Mas eu sabia que além do emocional tinha muita coisa espiritual acontecendo. O que eu estava vivendo não era normal. Essa fase, como se fosse um ápice assim desses processos meu com gravidez, essa fase foi uma dos maiores, um ápice assim de saber que tem algo espiritual acontecendo. O que eu estou vivendo não é normal. Isso não é normal. Essa dor tão intensa, tão profunda, uma coisa lá da alma. Eu até hoje não sei te explicar o que realmente eu vivi ali. Eu não sei, gente, não dá para explicar tudo. Tem coisas que é só Deus que entende. Um pouco de coisas eu entendo, outras ou não. Talvez eu nunca irá entender tudo. Mas eu também sei que está tudo no governo, tudo no controle do Senhor. E se Ele permitiu, eu tinha que passar por esse processo por algum motivo. E eu fiquei lutando contra esse sentimento, lutando contra esses pensamentos, até o dia do meu chá revelação. Porque foram momentos que eu realmente tive que lutar, tive que perseverar. Não foi fácil. Às vezes dava uma melhorada, às vezes vinha com força esse sentimento. Então foi ali um tempinho grande ali nessa luta interna, nesse desespero, nessa angústia, nessa dor mesmo, sabe? Uma semana antes do meu chá revelação, eu fiz um voto com o Senhor, decidi fazer esse voto com Ele, falando para Deus, Deus, esse é o desejo do meu coração, é o que eu quero, mas eu não quero viver o que eu quero o que o Senhor tem para mim, eu não queria estar assim, mas eu senti do meu coração e eu sei que isso veio do Espírito Santo, para fazer um voto com o Senhor, que se fosse menino, assim como Samuel não cortou o cabelo, né? Samuel nunca cortou o cabelo, nunca fez a barba. E com meu filho eu faria essa promessa. Eu fiz essa promessa com o Senhor. Já tinha feito outros votos com o Senhor. Já tinha feito orações de entrega, orações de entrega total mesmo ali para Deus, porque o Senhor já me conduziu a fazer essa oração várias e várias vezes. E aí nesse dia, poucos dias antes do meu chá revelação, eu fiz esse voto com Deus que se o meu filho fosse menino, ele iria chamar Samuel. E ele não iria cortar o cabelo dele até os 5 anos de idade, como um voto meu mesmo ali com o Senhor, pelo desejo ali do meu coração. E aí eu continuei lutando, continuei me esforçando ali para ficar bem, para aceitar que poderia ser uma menina e estava tudo certo, ela ia ser muito amada. E esperei o dia do meu chá revelação. E eu quero dar uma pequena pausa aqui nessa parte, só para contar sobre as experiências lindas que eu tenho vivido com Deus a respeito do cuidado dele. Acabei de falar para vocês que eu tive meu chá revelação e ele foi o chá revelação dos meus sonhos. Sabe, queridos, o que eu mais tenho vivido com o Senhor nessa gestação é ver que as coisas acontecem perfeitas assim, acontecem lindas assim, acontece num cenário lindo sim, mas é do jeito de Deus. A nossa visão da perfeição, a nossa visão de uma promessa, a nossa visão de como as coisas vão acontecer é uma. A de Deus é que ela é completamente diferente. Então tudo que o Senhor me prometeu, eu estou vivendo exatamente como Ele me falou. Exatamente como a palavra diz que é. Sabe, mas é conforme o jeito dele.
é conforme o cenário dele, no tempo dele, tudo muito diferente. Então, eu tive meu chá revelação dos sonhos, mesmo em uma situação completamente difícil, o Senhor, Ele permitiu. Tudo que eu tenho vivido nessa gestação tem me mostrado que é o tempo de viver totalmente na dependência dele, sabe? É quando o Senhor mostrou aqui e falou assim, filha, daqui pra frente é eu quem vou fazer. Até então você tinha condição de fazer muita coisa, você tinha dinheiro para fazer algumas coisas, ia lá e resolvia e tudo, e meu nome era glorificado através de muita coisa, sim, mas agora quem vai fazer tudo sou eu. Agora eu vou tirar o seu controle total, agora eu vou tirar a sua autonomia total, e agora você vai viver realmente por fé, por aquilo que eu vou fazer, vendo eu fazer as coisas acontecer. Foi difícil, foi doloroso entender tudo isso, na prática viver isso, mas tem sido as melhores experiências da minha vida. Eu vou postar o videozinho completo de como que foi o meu chá revelação aqui para vocês. O Senhor cuidou de detalhes, de detalhes. Eu falei que eu amo os detalhes, que eu sou muito apaixonada. Eu já tinha planejado na minha cabeça tudo, do jeito que eu queria revelar, cada detalhe mesmo, até a cadeira do meu chá revelação. Eu tinha uma cadeira que era o sonho do meu coração, e eu pensei que não ia conseguir colocar essa cadeira. O Senhor me proporcionou uma chácara linda, um espaço muito lindo, a mesa posta do jeito que eu amo. E por fim, gente, o detalhe da cadeira, eu vou até contar aqui pra você. Olha que legal. As cadeiras que eu tinha fechado para o meu chá revelação era cadeira normal, cadeira tradicional, essas cadeiras brancas de plástico, né? Só que a que eu mais queria, que eu sou apaixonada, era aquelas cadeiras Tiffany, umas bonitinhas. Só que cada cadeira, ela é R$ 7 por convidado. Eu tinha convidado umas 140 pessoas, que eu já ia fazer chá revelação com chá de berço, com tudo. Então pensa, quase 140 cadeiras, no valor de R$ 7 cada uma. Não ia ser 140 porque lá no espaço já tinha umas madeiradas muito bonitas, eu ia alugar algumas a mais à parte. E aí é R$ 7 para quem estava tendo um chá revelação totalmente na dependência de Deus. Então eu fechei com o rapaz as cadeiras tradicionais e falei para ele, se no dia do chá, mais perto do chá, eu conseguir colocar as cadeiras que eu tanto quero, aí eu te aviso, tá? Só que assim, né, não tinha colocado muita expectativa em cima disso. Chegou na semana do meu chá revelação, na semana, com tudo organizado, tudo ok, as cadeiras estavam fechadas, eram as cadeiras que eu não queria muito e tal. Aí ele me liga, alguns dias antes do chá revelação, ele me liga de manhãzinha, ele me acordou, umas 7 horas da manhã. Ele me liga falando, Kelly, eu tô te ligando para te fazer uma proposta. Tá chegando no dia do seu chá revelação, uma igreja vai fazer um evento em um local e eles precisam de 1.000 cadeiras. E eu tenho essas cadeiras, mas uma boa parte delas está com você. Se eu pegar as cadeiras que está com você e com uma outra cliente minha, eu inteiro as 1.000 cadeiras dele e não preciso comprar mais para esse evento que essa igreja precisa. Então eu queria te oferecer as cadeiras Tiffany que você queria por um preço bem melhor, com R$ 1 de diferença dessa cadeira que você está usando aí, que você alugou de mim. Se eu não me engano, ela era R$ 2, eu iria pagar R$ 3 na cadeira. Então, assim, de R$ 7 eu iria pagar R$ 3. Aí eu falei assim, gente, que proposta maravilhosa é essa? É lógico que eu quero muito essas cadeiras. Então eu peguei e troquei essas cadeiras com ele, por causa desse evento que teve na igreja. E assim, eu me senti muito amada, muito privilegiada por Deus. O Senhor fez com que outra igreja fizesse um evento no dia do meu chá revelação, somente para eles precisarem dessas 1.000 cadeiras, para ele ter que precisar de todas elas, e eu, enfim, poder pegar as cadeiras Tiffany, que no final eu ainda ganhei um desconto dele, e essas cadeiras saíram mais baratas ainda. Gente, foi simplesmente assim, incrível, incrível. Eu poderia contar outros detalhes, poderia citar outras coisas que aconteceu aqui para você, mas o vídeo iria ficar muito longo, mas eu quis contar essa cadeira porque esse aí foi assim, me marcou mesmo. Mas é isso, eu tenho experimentado muito essa bondade do Senhor, e eu queria deixar essa mensagem para você nessa parte aqui do vídeo, que confie, vale a pena a gente confiar, vale a pena a gente obedecer, confie na forma que Deus está fazendo. Não é porque nós não estamos vendo um cenário perfeito, um cenário adequado, que Deus não irá fazer. Ele irá fazer, e o perfeito dele é do jeito dele. É no tempo dele, é como ele faz. Eu estou aqui no meu quartinho, esse quarto, ele foi literalmente planejado, tem tudo aqui personalizado, as coisas mais lindas, os móveis estão do jeito que eu queria, e o Senhor me abençoou para fazer tudo do jeito que eu queria. Eu fiz até um projetinho arquitetônico para esse quartinho, para quem não tinha um centavo para fazer um chá revelação, sabe? Então eu tenho vivido na prática, assim, coisas lindas, experiências lindas do cuidado de Deus, de depender dele, e eu quero deixar isso para você. Vale a pena. Sabe, mesmo que não tenha um cenário favorável, confie no Senhor, creia no Senhor, creia no seu Pai que cuida de todas as coisas. Logo, logo, quando o quartinho estiver todo pronto, eu vou fazer um vídeo aqui, um tourzinho pelo quarto, mostrar pra vocês os detalhes, o que significa cada coisa. Tem umas coisinhas bem legais que eu tô louca pra compartilhar, e não vejo a hora de ficar pronto pra trazer pra vocês, porque o nosso Deus é simplesmente maravilhoso. Eu tô simplesmente encantada, assim, mais maravilhada.
toda a luta, todo o sofrimento, toda a dor, tudo isso vale a pena quando é com Jesus, porque por mais que a gente não entenda na hora, se a gente confiar, se a gente descansar, se a gente decidir permanecer fiel, permanecer firme, mesmo com dor, mesmo com tristeza, mesmo com desespero, mas decidir em um culto racional, continuar sendo fiel ao Senhor e crendo nele, dependendo dele, a gente vê sim o céu se abrindo e ele cumprindo todos os desejos do nosso coração. Voltando à história, chegou o dia do meu chá revelação e eu tinha muita certeza, eu tinha muita convicção que seria menina. No meu coração, eu não sei se também era tanto medo de não dar menina e eu sofrer mais ainda, eu pensava que era menina, eu não sei o que é, mas eu tinha uma certeza que era, e aí no dia do meu chá revelação, eu ainda tinha também essa certeza, e na hora de revelar, meu Deus, na hora de revelar, gente, o Senhor me surpreendeu tanto, 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 tanto mesmo, porque eu nunca esperava, nunca imaginava, assim, existia um 0,1 de chance na minha cabeça de ser menino. 99% era para ser uma menina. Eu ainda não tinha um nome, eu já estava começando a pensar em algum nome, mas eu não tinha batido martelo. Eu tinha muita convicção que seria. Eu não esperava de forma nenhuma. Mas durante a música lá, que a gente revelou com músicas e confete, e durante a música, enquanto o meu amigo foi cantando, o pastor Lucas, e ele foi começando a dar sinais que poderia ser um menino, porque as palavras terminavam com O, e eu falei, gente, mentira, mentira, eu não tô acreditando, não, mentira. E eu olhava pro meu esposo assim, eu falei, amor do céu, tá parecendo que é menino. Mentira. E eu comecei a ficar assim, gente, eu não acredito que eu ver isso, eu não tô acreditando. Quando foi falado Samuel, meu Deus, meu Deus, assim, eu nunca vou esquecer essa experiência linda, esse cuidado de Deus mesmo assim na minha vida. Sabe, queridos, não por pretensão, o que eu tô falando aqui agora não é por pretensão de sexo, de bebê, mas é pelo cuidado mesmo. O Senhor sabia do desejo do meu coração, o Senhor permitiu eu passar por tanta coisa, eu perseverei, fui fiel, fui vivendo processo atrás de processo doloroso, doloroso, através dessa gestação, e fui aprendendo, e fui perseverando, e fui crescendo em Deus, e fui dando resposta com tanta luta, com tanta dificuldade, e chegar nesse momento, ver que era aquilo que estava no meu coração, que o Senhor estava cumprindo o desejo do meu coração, meu Deus. Não tem palavras, não tem palavras para descrever o que eu vivi, o que eu vivi naquele dia quando eu vi que era o Samuel, porque foi 4 anos ouvindo essa promessa, foi 4 anos ouvindo que seria ele, e o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Eu sei que mesmo que se não fosse, eu seria muito feliz também. Se fosse uma menina, eu seria muito feliz, ela seria muito amada. Mas eu sei também que esses processos que eu vivi em Deus, eles têm seu valor, têm seus motivos. Eu me senti muito envergonhada na época também por ter essa um pouco de preferência, porque eu não queria ter essas preferências. Eu só queria ser feliz, desfrutar daquilo que o Senhor tinha para mim. Mas eu também sei que tudo que eu vivi não foi, sabe, não foi algo meu, não foi algo daquela, de coisas muito profundas. E o Senhor sabe do meu coração que muita coisa do que eu vivi, muita coisa do que eu senti, eu não queria estar sentindo. Então eu vivi coisas emocionais, coisas espirituais, o Senhor trabalhou coisas na minha vida que hoje eu entendo, mas também tem coisas que Ele trabalhou que eu não entendo. Eu não tenho respostas para tudo. Mas eu estou muito feliz porque eu estou grávida do Samuel. É a nossa promessa, é o nosso milagre, é o que o Senhor fez. Esse quartinho para ele é dedicado ao Senhor, ele não vai cortar o cabelinho até os 5 anos de idade. E eu declaro muito sobre esse bebê que ele vai servir o Senhor, que ele vai amar o Senhor, que ele vai ser um grande homem de Deus, que ele vai ser um profeta, que ele vai ser obediente, que ele jamais vai se afastar dos caminhos. Eu declaro sobre ele, eu oro muito sobre a vida dele, eu e meu esposo estamos muito felizes por estar vivendo essa fase. E simplesmente Deus é maravilhoso, sabe? Toda essa experiência até aqui, toda essa luta até aqui, já estou com 8 meses, entrando no 9º mês agora no mês de fevereiro. A previsão para ele nascer no mês de fevereiro, quero tentar o parto normal, em nome de Jesus, orem por mim, eu quero muito que dê certo. E, sabe, tem sido lindo mesmo. A visão assim que eu tenho de tudo isso, uma das respostas que eu tive do Senhor para tanta coisa, com certeza já deve ter esquecido de algumas coisas aqui nesse vídeo, alguns detalhes, e também não dá para falar tudo, esse vídeo ia ficar imenso, mas eu acho que eu consegui transmitir um pouco da mensagem para vocês que eu queria transmitir aqui de expectativas, da gente criar o nosso cenário, imaginar que o Senhor vai fazer de um jeito e ele fazer de outro, nos frustrar, mas dá tudo certo no final, sabe, queridos, vale a pena. E uma das respostas que eu tive do Senhor, porque eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que passar por cima de muita coisa, de querer entender muita coisa,
Mas uma das coisas que o Senhor me mostrou é que eu precisava de algumas frustrações. Devido a toda essa história, 4 anos esperando um bebê, a minha expectativa sobre essa criança, sobre esse filho, sobre esse momento era muito alta. E se o Senhor não tivesse frustrado um pouco algumas coisas, seria facilmente um ídolo na minha vida. Eu já tenho essa facilidade, eu sou muito envolvida emocionalmente, eu sou muito emocionada assim, em algumas coisas, sabe? Tudo que eu conquistei, tudo que o Senhor me deu na minha vida até hoje, desde a minha conversão, eu ganhei no momento que eu já não queria mais. O Senhor, eu desejava muito algo, aí o Espírito Santo permitia algumas coisas, trabalhava em algumas coisas, a hora que eu já não queria mais, falava, quer saber, eu tô nem mais. Quando eu já não queria, ele me entregava. Sempre foi assim. Sempre, 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 ele sempre me entregou as coisas. Quando eu já não queria mais. E com a gestação não foi diferente. Desde o início, quando eu descobri, quando eu vi aquele teste de gravidez lá positivo, foi no momento em que eu não queria, sabe? Então o Senhor me mostrou que ele precisava frustrar. E isso é a Kelly, tá? É as minhas experiências. Talvez fosse com você seria diferente, as suas experiências também, pode ser que o Senhor quer trabalhar de formas diferentes, tratar coisas diferentes na sua vida, mas para mim ele precisava frustrar alguns sonhos, ele precisava frustrar algumas coisas para que isso não fosse um ídolo, porque eu sei o quanto essa criança carrega, o quanto ela será grande nessa terra, eu declaro sobre ele, e isso não poderia ser maior que ele. Naquele ápice, naquele momento de tanta dor, principalmente pelo sexo do bebê, querendo tanto Samuel, eu falei para ele assim, Deus, eu não quero, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu tava sofrendo tanto que eu falei assim, eu não aceito sofrer por nada nesse mundo, e nem por ninguém nesse mundo, a não ser o Senhor. E tipo assim, eu estou vivendo uma fase tão delicada da minha vida, eu estou vivendo tanta dor por causa de um sexo, um bebê, por causa de uma criança. Sabe, eu não quero isso pra minha vida, eu não aceito amar alguém mais do que o Senhor, eu não aceito chorar do jeito que eu tô chorando por alguém ou por alguma coisa mais do que o Senhor. Então foram coisas que eu entendi que eu precisava viver. Como eu disse, eu não tenho respostas para tudo até hoje. Talvez o Senhor me revele outras coisas futuramente. Eu sei que muita coisa que ele precisava trabalhar e tratar, ele tratou. Estou muito feliz com a minha gravidez. Depois desses processos, comecei a desfrutar mais. Vivi outras coisas também, não dá para entrar em detalhes em tudo, como disse. Mas algumas coisas o Senhor precisa frustrar os nossos sonhos, para que nada roube, para que nada seja melhor do que Ele, porque é tão fácil a gente colocar alguma coisa no lugar, meu Senhor. E o Senhor nos conhece tão bem, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele nos conhece melhor do que qualquer um. Então Ele sabe quais processos nós precisamos passar. Então eu queria encerrar esse vídeo, sabe, com muita gratidão a Deus no meu coração por tudo que eu estou vivendo, por estar chegando até aqui já, sabe, por cada chutinho, por ver minha barriga crescendo, por ter meu esposo tão feliz, sonhando por todo esse momento comigo. Meu Deus, eu não tenho palavras, poderia citar tantas coisas que eu tô vendo até aqui, cada milagre, cada bênção, cada suprimento da parte do Senhor, sabe? Minhas amigas fizeram um chá de bênçãos para mim, cada pessoas que estão, cada presentinho que Samuel ganha, meu Deus, assim, tem sido realmente um tempo incrível, um tempo lindo, eu não tenho palavras para descrever, mas eu sei que tudo isso é porque eu perseverei, o Senhor é bom, graças, por causa da graça dele eu perseverei, consegui chegar até aqui. Então suporte os seus processos. O nosso Pai, Ele é um Deus bom. Por mais doloroso que seja o que você possa passar ou esteja passando, tem um propósito para tudo. E no final sempre é o amor dele. No final sempre ele está protegendo a gente, da gente mesmo, protegendo a gente das coisas externas, nos protegendo de tudo, sabe? Então persevere nos seus processos. Continue crendo. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque eu vivi na pele, assim, eu nunca passei experiências tão dolorosas na minha vida como eu tenho vivido esses últimos meses. Mas tem me feito muito bem. Tem me feito amadurecer, conhecer Deus de uma forma que eu não conhecia e gerar testemunhos para compartilhar com você, compartilhar com outras pessoas. Tem sido um tempo incrível. Ah, e antes que eu me esqueça, como eu citei no vídeo anterior, eu não precisei tomar a Clexane. Eu decidi realmente agir por fé. Não precisei. Não sei se eu realmente tenho um diagnóstico mesmo de trombofilia ou não. Quando eu fui tentar fazer os últimos exames, o senhor não permitiu, não deixou, não deu certo. Então eu não fiz e foi totalmente pela fé mesmo. Mas a hora nenhuma eu tive medo disso, eu sabia que o senhor estava no controle, o senhor foi me mostrando, foi me guiando. Mas enfim, é mais um testemunho também de que o senhor cuidou, o senhor curou, se tinha alguma coisa, simplesmente nada aconteceu. E logo, logo eu volto com mais vídeos, trazendo aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Tem muita coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que eu também aprendi, alguns estudos mesmo sem devocional, fora, sem ser testemunho, mas eu precisava trazer esse testemunho, eu estava morrendo de medo do meu bebê nascer logo, e eu não consegui trazer esse vídeo aqui, eu queria muito compartilhar esse vídeo com vocês antes dele nascer, e graças a Deus que deu certo.
E é isso, queridos. Espero muito que você seja edificado através desse testemunho. Espero que a sua vida tenha sido abençoada, que você continue crescendo muito no Senhor, perseverando firme. Permita-se viver experiências, permita o Senhor fazer na sua vida aquilo que Ele quer, te levar para os processos que Ele quer. Não abra mão, não desista, persevera, vai até o fim, porque Ele vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer você ter raízes e você ter autoridade para falar, para pregar. Então fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.